Boa noite, pessoal. Estamos iniciando hoje o podcast Ideal, nosso primeiro podcast Famílias no Altar. Sejam bem-vindos. Aqui nós vamos tratar de temas sobre a família. Temas que nós acreditamos que será relevante para você manter ou até mesmo levar a sua família no altar. Porque eu creio que esse é o nosso desejo, ter toda a nossa família no altar do Senhor. Não é mesmo, Fernando? Sim, e hoje nós estamos aqui com a Nathalie e com o Matheus, né, um casal querido, que tem muito que compartilhar com a gente, né, tem uma vida aí firme no Senhor, né? E estão dando bastante para a igreja, bastante para os adolescentes, para os jovens. Então nós sabemos que eles vão contribuir demais. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Érica. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Matheus. Boa noite. É o primeiro podcast, né? Estou muito feliz, muito honrado pelo convite. Como eles fazem em alguns podcasts, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. Cada um pode ouvir e assistir no horário. O que não pode deixar é de ouvir e compartilhar esta mensagem, se fizer sentido, né? Para a vida de cada um. É isso mesmo. Se fizer sentido para você, já começa a compartilhar, né, Matheus? Assim que você fala. Manda e vamos para cima. Eu queria estar falando, né, que os primeiros podcasts vão ser a respeito da virada, a respeito do que vem em 2022, né? E nós vamos começar com esse casal querido. Você já quer começar perguntando? Já quer começar falando, amor? Quero. Então vai. Eu quero saber de vocês. A gente quer entrar um pouquinho na vida de vocês, para conhecer mais ainda sobre vocês, se inspirar na história de vocês, tá bom? Com quantos anos vocês se conheceram? Nós nos conhecemos, eu tinha 19 para 20 anos e o Matheus 24 para 25. Foi isso, amor? Foi isso. E de casamento, Matheus, tem quanto? Casamento, estamos com 11 anos e 6 meses. Uau. A glória do Senhor. Glória a Deus. E eu fiquei assustado, eu não achava que era tudo isso. Somos nós, Fernando, não entrega. Não entrega a idade. Não passam as contas? Eu não imaginava que era tanto. Sim. Né? Porque tua menina tem quantos anos? 7. Rapaz, vocês E o esperaram. Luca? O Luca tem 3 anos. Nós namoramos apenas 2 anos e alguns meses, né? E esperamos 4 anos para ter filhos. E uma diferença de 4 anos entre os dois. Então, a Samara tem 7 e o Luca 3 anos. Foi algo programado aí que deu certo. Olha, você sabe que a gente quase fez assim, também 4 anos, né, de diferença. Sim. A gente não programou, mas foi o ideal, né? Quando um saiu da faculdade, o outro chegou. Nós já sem pensar. isso. E aí vocês já tiveram esse privilégio de programar. A gente programou os filhos, mas a gente não programou, não pensou isso. Que seria ideal esse espaço de tempo. Ninguém perguntou, mas eu queria falar, né? Porque o pessoal vai também estar conhecendo a gente também. Eu e a Érica, nós namoramos, noivamos e casamos em 13 meses. Olha só. Foi bem ligeiro. Né? A Érica de 3 em 3 meses era uma decisão. A Érica tinha tido um relacionamento... 4 em 4. Um relacionamento de 4 ou 5 anos, né? 4 anos. Fui noiva. É mesmo? É mesmo. Não sabia desse detalhe, não, Fernando. Foi noiva. Aí você falou que não vou perder, não. Bati a carteira. Eita. Não bati, foi, não. Não foi. Não. Já tinha finalizado. Já tinha finalizado e ela conheceu minha irmã e começou a ir na minha casa. Aí eu fiquei sabendo que ela tinha terminado, falei, é minha oportunidade, né? Foi meu time em campo. E a gente foi rápido. Nós também já tivemos, né? Porque quando você tem a certeza e as condições, né? Nós viemos aí, todos não tem tinham... por que demorar, ficar fazendo corte. Nós tivemos o segundo relacionamento, tanto um quanto o outro também. O meu também? só foi 6 meses. Ah. O meu foi bem curto. Eu já entendi que não seria uma moça de Deus, exemplar, filha de um pastor até, né? No caso ele era. Mas assim, você entende quando eu não... E entende assim, né? Tem alguns sinais que a gente precisa levar em consideração. A Nathalie já há mais tempo, mas quando começamos foi muito rápido assim também. 1 ano nós já estava se decidido e já caminhamos rapidamente
né, para estarmos E firmando o casamento. vocês eram bem empregados, não eram? Em uma determinada situação, talvez não no começo, mas depois vocês estavam empregados. E eu soube que vocês decidiram deixar. Foi isso mesmo? Eu soube certo? O que eles deixaram? O trabalho. Deixaram? Tomaram uma mesmo. decisão assim inesperada, né, Nathalie? A Foi. Nathalie, eu já ouvi o testemunho da Nathalie. Quando eu conheci o Matheus, ele já estava, na época, numa financeira, né? E eu logo consegui um estágio. Eu trabalhava num hospital de recepcionista, pedi demissão. Trabalhei 5 meses como recepcionista na Receita Federal, mas não era um trabalho fixo. E logo em seguida eu já mudei de novo e fui para um estágio no banco. Consegui ser efetivada. Então, nesse tempo, né, eu passei aí por essas experiências diferentes, mas no casamento, nós dois já estávamos trabalhando em bancos, né? Eu trabalhava no Banco Itaú e o Matheus no Não pode fazer Bradesco. propaganda, não. Não pode fazer propaganda, então... Não, o Itaú vai mandar alguma coisa pra gente, viu? Vai. Vai. Vai ter Bradesco Mante patrocínio. também. A gente vai ter patrocínio. E quando o Matheus tomou a decisão, né, de que ele queria tomar novos rumos, a gente tinha a Samara, né? Foi no final da gravidez, né? Sim. E ele chegou em mim e me colocou, né, o assunto, a decisão dele, mas queria o meu aval, o que eu pensava sobre isso. E é claro que a gente, né, tem medo, porque era um bom salário, eram vários benefícios, né? Tinha plano de saúde, plano odontológico, eram vários benefícios. Então, financeiramente falando, era algo, né, de se trazer, né, um tanto de medo e preocupação. Mas eu também entendi que era algo importante para ele. Ele já estava tendo os próprios empreendimentos, né? E eu apoiei a ideia. Apoiei, sim. E depois de 2 anos, fui eu quem quis sair. E também foi algo que, claro, a gente, né, teve aquele pensamento ali, será que é isso mesmo? Será que vai dar tudo certo? O da Nathalie certo? foi mais fácil, né? Porque ela foi empurrada. Ela queria, eu fui muito mas sincera, ficou né? naquela... E fui demitida pela minha sinceridade. Aí ela fez uma colocação e os gestores entenderam que ela não era o propósito dela. Mas o apoio foi interessante, Foi né? muito Porque bom. no dia que você me ligou... Quando eu liguei pro Matheus, eu falei assim, amor, vem me buscar. Aí ele disse, nossa, eu acabei de te deixar aí. Aí eu falei, mas eu fui demitida. Ah, então tá bom, eu vou te buscar pra gente almoçar e a gente vai comemorar o desemprego. E ele me levou num restaurante muito bom aqui de Araçatuba e assim, a gente foi comemorar o nosso novo momento. Então foi algo que ficou muito marcado pra mim. Mas naquela época você já Diferente. tinha esse entendimento, essa visão, essa vivência sobre em tudo tem um propósito? Não tanto quanto hoje, né? Aham. Isso já fazem 7 anos, foi quando a Samara nasceu mesmo, assim. Não, 8 anos, né? Você saiu quando a Samara nasceu e eu saí é, quando ela tinha 2 anos. Isso, 5 anos fazem. Então, lógico que isso não estava tão clarificado na minha mente como hoje. Porque, às vezes, nós tomamos uma decisão ou ocorre uma situação e a gente quer uma resposta imediata. Mas ela vai sendo clarificada conforme a vida vai se direcionando e vai guiando e por aí afora. Então não foi nada programado, assim, de você. O meu foi. O seu foi. Eu tinha um desejo de dedicar mais tempo ao ministério e ter mais tempo para a família. Então, eu já vinha me programando, comecei um outro negócio paralelo, fui trabalhando nele. São as construções. As construções. Quando eu vi que ele poderia me dar uma renda mensal, mais o trabalho da Nathalie, que já dava para encaixar, então ela teve uma participação hiper importante, porque ela ia segurar as pontas enquanto eu precisava deslanchar um pouco mais nos meus negócios. Então foi algo já assim, foi planejado, o meu foi mais planejado. Já o da Nathalie... Planejou naquela manhã, Isso, né? Houve entendeu? plano naquela manhã. O que aconteceu no período que ela teve a gestação da Samara, nós aprendemos muito e para ela foi muito dolorido a transição de deixar a Samara com 6 meses e voltar ao trabalho. Então, a Samara amamentava ainda, né? A Nathalie amamentava a Samara ainda e foi dolorido
para ela, né, ter que deixar na escola. Sim. E só ver a filha no final do dia e tal. E a Samara estava muito apegada a ela por essa situação. Então, ela acabava amamentando, às vezes, né? Tirava o leite, né? Tirava o leite e deixava para ela. Para ela na escola. Então, isso, para o segundo filho, nós já tínhamos uma visão diferente. De priorizar a família. Então, de dar o melhor para o segundo filho na questão de tempo também. Sim. Nessa transição, só vou cortar um pouquinho, foi uma virada na minha mente. De quando a Samara nasceu, a minha volta ao trabalho. Eu comecei a repensar muitas coisas, porque até então eu tinha muito desejo de crescer, de fazer carreira, de ser muito bem-sucedida no meu trabalho. Mas quando eu tive ela... algo mudou dentro de mim. Eu falei, será que de verdade isso tudo vai valer a pena com toda essa intensidade que hoje eu imagino? E deixar a minha filha, né, perder o melhor momento, né, a melhor fase dela. Então algo começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a ter o desejo de passar mais tempo com ela, de ver, né, desses momentos, de não perder, e menos desejo de deslanchar na minha vida profissional. E ser muito bem-sucedida nessa questão. Viu, Nathalie, como a razão do nosso podcast aqui é alcançar as famílias, é legal frisar isso aí que a Nathalie falou. Uma mudança de vida, ela tinha uma visão de ser bem-sucedida. E o bem-sucedida para ela era bem-sucedida no trabalho que ela estava exercendo. Sim. Né? E a vinda da filha, né? E esse amor diferente, tudo isso que ela sentiu, né? Sim. Já deu uma virada. Ela usou a palavra virada aí, né? Sim. Deu uma virada. E a gente sabe que logo depois veio o Luca. É Luca mesmo, né? Não errei o nome não, né? Tá certo. Veio o Luca. E a gente... eu queria que vocês falassem... Foi mais uma virada. Foi mais uma virada, mas vocês já, deixando tudo, por causa da família, por causa do ministério, aí veio o Luca, e a gente sabe que ele ficou bem doentinho. Né? Como que foi essa fase de vocês? Né? Porque vocês estavam bem com o Senhor, estavam bem na família, e aí acontece alguma coisa, né, muito dolorosa. Como é que foi isso para vocês? Foi muitos ensinamentos. Isso aí daria um livro, hein? Eu vou ressaltar algo importante que eu queria ter falado aqui antes, eu acabei me esquecendo. Eu saí do banco em agosto. Quando foi em setembro, nós assumimos a família ideal. Então foi aí também uma... Gente, é recente isso tudo, então. Foram 5 anos. Então eu saí em agosto, quando foi dia 3 de setembro. As coisas na nossa nós vida assumimos temos a ideal. meio... Uau! Para quem está assistindo e não nos conhece, né? Família Ideal é os jovens, o Ministério de Jovens da nossa igreja local. Então já foi um desafio muito grande, né? Eu já entendi que o Senhor estava nos chamando para algo. De repente, né, foi até uma confirmação. Diferente. Aquele não foi um não do homem, mas de Deus foi um sim. Olha, que Deus quero vocês, preciso de vocês. Estava nos levando para novos caminhos, né? Que talvez a gente não projetou, mas ele começou a mostrar ali. E esse fato do Luca, quando ele tinha 11 meses, ele nasceu perfeito, muito forte, né? Como vocês os conhecem. E ele teve, de repente, uma palidez. E quando nós levamos ele ao médico, o médico pediu os exames com agilidade, com urgência. Ele disse que o Luca estava com uma anemia muito profunda. E eu falei, meu Deus, mas como, né? Ele sempre se alimentou, sempre foi tão forte, saudável. E aí, logo em seguida, precisou interná-lo. E ali, nesses dias de internação, foi se fazendo vários exames e foi descoberto que ele teve um rompimento no intestino, conhecido como diverticulite, né? E eu nunca tinha ouvido essa palavra, não é algo comum em crianças. E ele teve isso por uma fragilidade numa parte do intestino dele, que ele nasceu com isso e rompeu ali naquele momento. Então, ali nós ficamos 12 dias de internação. Foi isso, amor? 12 dias, 9 dias só de UTI. Ele precisou passar por uma cirurgia de emergência. E em todos esses dias foram dias em que o Senhor se revelou de uma forma muito sobrenatural. Então, nós vivemos muitas experiências, né? O Mateus pode contar algumas aqui. E entre umas das experiências, né? Uma delas foi um dia que eu precisei sair da UTI para fazerem um procedimento. E quando eu saí ali no setor que ele estava, não tinha muito para onde eu fosse, a não ser que eu descesse, né? Que eu pegasse o elevador e descesse. Mas eu fiquei ali do lado de fora e eu ouvia os gritos dele, sabe?
E aquilo me corroía por dentro, né? Porque a gente, como mãe, né? A gente Claro. nunca quer ver um filho sofrer. E eu pensava, Senhor, né? Poupa o meu filho desse sofrimento. E eu senti que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, né? Que ele não poupou o filho dele por amor a nós, do sofrimento de cruz, né? Então, mesmo que eu estivesse sentindo aquela dor, aquela tristeza de ouvir os gritos, né, da dor do meu filho, eu entendi também naquele momento o quanto nós somos amados pelo Senhor, né, que ele não poupou o próprio filho dele. Então, essa foi uma das experiências que eu vivi aí nesses 12 dias com o Luca no hospital. E o Matheus pode complementar aí mais algumas. Vocês perguntaram, assim, muitos, por que Deus? Não. Como que vocês encararam eu via... isso? Como vocês passaram isso para Samara? Como foi em família essa má notícia, né? Essa dor? Como foi? Veja só que interessante. Muitas vezes eu segurava as notícias para mim, porque eu estava lá com ele o tempo todo. Eu estava o vendo, para não desesperar os daqui de fora. Então, na noite que eu soube que ele passaria por uma cirurgia, eu liguei para o Matheus, falei, esteja em oração, ele vai fazer uma cirurgia, mas não conta para ninguém, vamos esperar. Então, nós não falamos para os nossos pais, para os nossos irmãos, né? Eu tinha gente da minha família que não estava comendo, não estava dormindo, e mesmo eu sendo a mãe, né, aqui estaria ali mais desesperada, mas eu segurei, porque eu me sentia carregada pelo Senhor. Aleluia. Naquele momento. Era algo assim que não tem explicação, sabe? É como Deus me carregando no colo e me amparando em cada notícia, em cada movimento que acontecia ali naquele hospital. E eu também via os cuidados dele em preparar as melhores enfermeiras, os melhores médicos, em cada detalhe. O questionamento, ele sempre vai ocorrer, sabe? Porque ali é um turbilhão de emoção, né? Então, tem hora que você nem sabe se você está linkado com o céu, com a terra, se é homem, se é natural, se é espiritual. Mas, a partir do momento que antes do meu filho ir para a UTI, então o médico falou para ele voltar para casa, várias situações, tem alguns detalhes no livro, né, que a gente pôde escrever, mas tem mais detalhes que não dá, claro. Cada vez que a gente falar sobre isso, vem à memória algumas situações e fatos. Mas, a partir do momento que eu entendi que era uma guerra espiritual, aí ficou mais clarificado o que estava acontecendo. Então, eu perguntei, o senhor vai levar ou o senhor vai deixar? Porque minha mãe o senhor levou. Então, foi o meu dia mais difícil, né? Esse dia da oração. E dali que Deus falou, né, para mim, você precisa orar, né? O que você tem que fazer continua orando, porque eu sou o Deus da cura. De você ouvir essa voz de Deus, você está empolgado atrás de uma cura, desesperado por um cuidado de Deus, de ser a voz de Deus, então passa N coisas na sua cabeça, milhares de coisas. Então eu conto, às vezes a pessoa fala, nossa, ele ouviu, mas eu falei assim, não foi simples. Então teve hora que um dia eu estava no carro e uma pessoa me ligou e falou, Matheus, olha, você está passando por isso e pode ser várias coisas, mas eu acredito assim, se Deus está permitindo é que Ele quer subir vocês por um novo nível. E um novo nível de fé, de relacionamento com Deus, que aí entra a virada. Então, várias chaves vai virando na sua vida durante um evento que está acontecendo. E naquele momento, eu fui entendendo que estava havendo uma virada de fé na minha vida espiritual, de confiar em Deus, de que Ele era o Deus da cura. Porque eu fui machucado lá atrás, como ser humano, pelo fato de perder minha mãe, né, numa guerra espiritual. Sim. Porque foi também uma guerra espiritual por todo mundo. Quem conhece ela e sabe que ela viveu. E, lógico, teve as decisões erradas e próprio que isso aí são uma discussão muito longa. Mas naquele momento eu entendi. Então aí foi se lançando mais aos pés. Mas eu lembro que no dia que ele entrou para a cirurgia, isso aconteceu numa quarta, na quinta ele entrou para a cirurgia e foi que eu fiquei um pouco desesperado no sentido de que demorou muito e eu queria uma resposta do médico. Sim. E tal, mano. Mas eu não falei com ninguém, eu fiquei só no meu canto ali. Dentro de mim o tempo foi me martirizando um pouquinho, né?
E foi um desespero, assim, contido. Mas a hora que eu levantei para ir atrás da notícia, eu lembro, né, do Espírito Santo falando comigo. Eles todos aqui estão esperando uma resposta da terra, mas você já tem uma resposta dos céus. Então, é um nível de fé que eu fui elevado, porque eu tinha a resposta, mas não sabia esperar, confiar nela. Né? Viu, Matheus? Uma das perguntas que a gente ia fazer para você, porque você sabe que no podcast a gente acaba treinando, sim, né, ensaiando, pensando nas perguntas, era justamente isso, né? O que essa luta, né, com o Luca, o que ela fez de virada na vida de vocês espiritual? Então você já está respondendo. A partir dessa luta, mudou para vocês? Mudou muito, né? Assim, todas, né? As nossas lutas mudam alguma coisa. Eu acho que as pessoas precisam ter esse discernimento, sabe? Porque as pessoas esquecem fácil. Então, hoje você está numa luta espiritual por uma cura. Mas aí você esquece fácil. Então, hoje, do Luca, ele já ficou doente outras vezes, como toda criança. E teve vezes que eu fiquei desesperado. Por quê? Porque eu passei por um choque de realidade lá atrás. Só que, ao mesmo tempo, eu lembro assim, mas se Deus quisesse recolher ele, lá naquela, ele já tinha levado. Porque ele continua sendo Deus. E ele sabe o melhor. Então, assim, se Deus fez aquilo lá, o que eu estou tão desesperado por agora aqui? Ele já me provou. Então, é importante a pessoa, ela ter uma virada de chave. Eu penso, assim, a maneira de dizer é cultivar, né, esse relacionamento de boas lembranças. Porque eu acho também assim, você tem uma virada de fé, mas se você não praticá-la, você pode voltar e regredir. Eu entendo assim, de uma maneira bem racional e curta. Porque o dom da fé, aí você já entra numa questão de espiritualizar mais as coisas. Mas eu tive 2 guerras espirituais. A primeira eu não compreendia tanto, que era da minha mãe. Depois de 10 anos, aí eu tive outra, que aí eu já, depois de 8 anos, né? Mais ou menos. Eu já tive outra realidade, né? Depois de 8 anos. Que eu entrei numa outra guerra espiritual com algumas feridas da primeira, mas já entendendo. E aí a segunda, eu já saí mais fortalecido. Então, tomara que não venha a terceira, mas... E como casal, fortaleceu? Como, né? Porque a gente sabe que muitos casais, infelizmente, na dificuldade, se separam, né? Culpam um ao outro, né? Culpam um ao outro. E no caso de vocês... Tem algo muito interessante, inclusive, que nesse momento a gente quis levantar um questionamento porque nós não tínhamos um plano de saúde, né? E alguns meses atrás eu tinha ligado para o Matheus e eu falei, eu vou fazer tal plano de saúde, que é o que a gente tem de melhor na cidade. E ele falou, não, acredito que não seja o momento. Então, naquele momento, nós estávamos pelo SUS, vamos dizer assim, né? E aí o Matheus me ligou um dia, eu estava no corredor, ele falou, eu vendo um terreno, eu faço o que for necessário, mas vamos levar o Luca para lá no particular, né? Que foi aquele, né, o hospital que eu queria fazer o plano. Mas eu falei, não, Matheus. Porque naquele momento eu entendi que não tinha a ver com a gente, sabe? A gente poderia ter o melhor plano de saúde, a melhor condição financeira do mundo, mas Deus não estava nos ensinando que não tinha a ver conosco, com a nossa condição, com o nosso plano de saúde. Era aquilo que ele queria fazer. A força do nosso braço. Não era na força do nosso braço. Então, isso foi algo. E outra coisa também que entendo que foi algo que gerou com a situação da mãe do Matheus, de uma forma talvez inconsciente, né? Pelo menos dentro do meu coração, algo assim. E aí ele pode confirmar se era mais ou menos isso também que ele pensava. Mas em muitos momentos eu pensava assim, eu vou orar. Então nós temos o grupo de intercessão. Então às vezes as pessoas mandavam pedidos de oração. Ora por tal fulano porque está com tal problema. E eu às vezes eu pensava, eu vou orar, mas Deus só vai curar se Ele quiser. Sabe? Isso foi gerado dentro de mim nesse período muito pelo que nós vivemos lá, né? Porque a minha sogra ficou 1 semana internada na UTI e nós oramos muito para que ela saísse daquela situação. Eu acreditava muito que o Senhor, né, não iria recolher, mas antes, né, de vir as confirmações, mas enfim.
E com o Luca, isso foi reativado em nós. Foi uma chave virada, foi algo que foi quebrado. De que sim, ele continua sendo o Deus da cura. Então nós nos humilhamos diante do Senhor, nós clamamos, né, para que ele trouxesse vida, né? Uma noite eu orei muito, né, repreendendo o espírito de morte e trazendo vida, né? Declarando palavras de vida sobre ele. Mas sim, foi um momento de muito fortalecimento no nosso relacionamento. Nós procuramos cuidar muito da Samara nesse período, né? Das emoções dela, deixamos ela... Graças a Deus, nós temos pessoas com quem nós podemos confiar e contar sempre, que são os nossos pais e a minha cunhada, a irmã do Mateus. Então, ela foi muito bem zelada nessa questão, né, emocional. A Samara, graças a Deus, foi algo que nos fortaleceu muito como família também. Foi. Então, entendendo, né, que Deus é soberano. E Sim. aí foi mais um momento de virada na vida de vocês. Algo também que eu tenho curiosidade, Mateus e Nathalie, é quando que o Senhor colocou no seu coração, que também eu creio que foi uma virada. Olha, se não foi uma virada na sua vida, foi na minha. Esses temas que você abordou foi uma virada na minha vida espiritual que você não tem ideia. Quando o Senhor colocou no seu coração eternidade, propósito, escrever livro, queria que você compartilhasse um pouco disso O Mateus, com a gente. e eu e a Érica, a gente costuma, quando a gente está conversando, a gente falar a respeito de vocês, por exemplo, a gente fala que você estava super antenado com o Espírito Santo. Porque se a gente for ver o assunto do momento Que aí vem hoje... depois, né? Não é? Lembra que eu falei? Depois clarifica? É. Hoje eu tenho essa consciência. Por causa disso o você vai Espírito falar. está trabalhando Você igual no pega os Brasil grandes todo. pregadores aí no Brasil todo, tá todo mundo falando de eternidade, irmão. Eternidade, identidade, propósito. Né? Então volta para a pergunta da Érica aí, senão a gente esquece o que ela te perguntou. Mas quando Como que foi? surgiu isso no seu coração? Isso é muito... Essa virada aí. Isso é muito legal. A virada aconteceu quando eu buscava em Deus um tema para a nossa conferência de jovens. A nossa segunda ou terceira? A primeira foi talentos, a segunda já é eternidade. Não, acho que foi a terceira. E aí eu buscava um tema, né, para a nossa conferência. E aí eu subindo ali... eu estava subindo para uma intercessão, andando na rua, indo para uma intercessão, e essa palavra gritou dentro do meu coração, eternidade. E aí eu falei, é isso, eternidade. E até o momento, eu tinha uma palavra. Quando nós começamos a pregar ela, que as coisas começou a desenvolver tal, aí, Fernando, aí foi clarificando o que já estava acontecendo na minha vida há praticamente 10 anos. E isso também foi uma base para segurar o que aconteceu com o Luca. Então, veja, são situações que do Luca aconteceu em meio Ao tema eternidade aí. ao tema ali, né, já acontecendo. Foi isso, né? E aí, eu lembrei muito na questão da minha mãe. Então, a morte da minha mãe foi o que virou a minha chave na eternidade. Porque logo que eu perdi minha mãe, eu também estava como a Nathalie, buscando uma carreira no banco e tal. E eu lembro que eu recebi um convite para mim, né, sair de um cargo. Tinha 2 posições, ou duas naquele momento, acima para eu chegar nesse cargo. E as pessoas queriam me jogar direto para esse cargo. E aí, eu senti de Deus, assim... que não era isso, que não era aquilo. Porque as coisas terrenas perderam muito valor para mim. Uhum. Então, foi uma virada de chave que começou lá na morte da minha mãe. Que a melhor coisa é a eternidade. Eu lembro do meu pai chegar e dizer, Mateus, de tudo que aconteceu, o que vale é a eternidade. Então, sua mãe teve um tempo, se arrependeu e tal, tudo, e Deus guardou a vida dela, porque minha mãe, né, se vocês conhecem melhor que eu, mas tem um histórico de obras, né? Então, Deus não é, assim, pessoa que condena. E também foi outra virada de chave na minha cabeça religiosa até aquele tempo, que faz isso, Deus é assim. Aí eu fui entendendo lá do amor de justiça de uma maneira diferente, claro, porque eu vivi.
Então, não julgo quem não entende, porque acho que cada um, Deus dá uma experiência diferente. E aí, voltando lá, então, ali começou uma virada de chave na minha cabeça, uma virada na minha mente, no meu coração sobre a eternidade. A conferência começou a clarificar tudo isso. Quando hoje eu olho os sermões que eu preguei no começo da juventude, tem lá, né? Isso para a vida eterna, isso para a vida eterna. Só que hoje soa de maneira totalmente diferente. Acredito que muitos aqui da igreja, né? Quando lê um versículo e fala eterna, a pessoa já salta a palavra. Porque ela foi clarificada pelo Espírito Santo em nós. Sem dúvida. Então, é isso que você sente. Eu vou compartilhar 2 testemunhos que me fazem entender isso aí, a palavra. Um dia um jovem chegou em mim e ele tem uma luta por uma doença, doença que eu vou falar assim, um problema de saúde, né? Que ele ora para Deus curar ele, que envergonha ele, às vezes está no meio de jovens e tal, porque é algo que fica exposto fisicamente. E aí ele falou, rapaz, você sempre falava de eternidade e tal, mas hoje foi clarificado algo no meu coração sobre a eternidade, que eu entendi como uma resposta de Deus. Enquanto você pregava, Deus falou comigo, que eu já estou curado na eternidade. Porque a eternidade é isso, já aconteceu, né? A gente está trazendo lá, Eclesiastes vai falar o que já foi, o que há de vir também já foi, o ontem já aconteceu, aquele versículo, sim, explorando de uma forma rápida. E aí ele falou, eu já estou curado na eternidade. A questão é que pode se manifestar em terra ou lá, mas eu já fui curado por Deus. Então aquele versículo, né, certamente ele levou sobre si as minhas enfermidades, é uma realidade. Aí o cristão às vezes fica perdido entre acontecer hoje ou amanhã ou daqui a 10 anos. Mas na eternidade já aconteceu, porque o que Deus falou não volta atrás. E aí, então, veja, através de um testemunho, eu entendi muito mais coisa, que eu mesmo estava pregando e não tinha compreendido nessa dimensão. Os testemunhos foram fazendo muita diferença na minha vida. Teve outro rapaz, muito conhecido nosso aqui, que ele perdeu a mãe dele repentinamente. E aí o que acontece? A palavra eternidade gritou no coração dele e ajudou muito a amenizar a dor e a revolta e tudo mais que poderia acontecer em decorrência de você perder uma mãe inesperadamente, servindo ao Senhor, estando na igreja e de repente dorme e não acorda no outro dia. Então essa palavra eternidade, ela foi assim, um presente de Deus, sabe? Um presente de Deus, acho, para as nossas vidas, para a nossa família. E muito mais também para como falo, para várias pessoas que tiveram acesso, né, a ela. Então, até hoje, esses dias mesmo, uma amiga nossa, né, que perdeu o esposo, né, tão aí da nossa igreja, tão novo e, meu Deus, não tem como falar. Ela mandou uma mensagem, estou lendo a segunda vez aqui o seu livro, porque ele tem, tipo, respostas e eu quero ouvir mais de Deus as respostas, me entender o que está acontecendo comigo nesse momento. Então, o livro também, ele é uma palavra que talvez muitas pessoas não estariam escutando ela naquele dia, mas o livro, ele é uma palavra eternizada, né? Viu, Mateus? Na escrita. Para aproveitar o gancho da eternidade, que foi justamente por isso que eu e a Érica nós pensamos e passamos para o pastor William o nome de vocês para estar nesse podcast com a gente, é porque a gente queria que vocês falassem a respeito. Nós estamos aí chegando no finzinho do ano de 2021, certo? Estamos indo para o ano de 2022. E tem muita gente que vai começar a fazer aquela listinha para o ano que vem. Né? Dos sonhos, dos desejos. Eu quero trocar meu carro, eu quero um emprego novo, eu quero ganhar mais, né? Mas a nossa visão aqui, né? E olhando para vocês, a gente acha que vocês sabem que a gente não combinou nada, não treinou nada, né? Que vocês vão falar de coração. E eu queria que vocês falassem de coração, né? O que vocês esperam dessa virada de ano? De 2021 para 2022.
né, vivendo essa questão de eternidade, vivendo tudo isso, o que vocês têm para falar para nós de sonhos, né, de objetivos de vocês para 2022, para essa virada? Senhorita, tem sonho? Mesmo que esse ano lá foi pra ano de pandemia. Eu vou você dá dar uma respirada. introdução e aí você complementa. Meu Deus, o pastor chegou aqui, gente. Ninguém me Porque, contou. inclusive, foi algo até que eu compartilhei com o pastor, né? Um dia. Que todas essas experiências que nós vivemos ao longo desses 11 anos casados, mas nesses últimos 5, né? Mais, assim, marcantes, foi que eu não quero mais dar nenhum passo que não esteja dentro do propósito de Deus. E humanamente falando, isso não é tão simples, Não. né? Isso é algo que tem queimado no meu coração. Mas como mulher, como ser que ainda, né, habita nessa terra de imortais... Não, nós somos imortais, né, amor? Somos imortais. Mas não é algo tão simples de se viver. Porque o esperar no Senhor não é algo tão bom para nós, né? Tão fácil, vamos dizer, não bom, mas tão fácil. E então, é isso. Eu quero que a cada passo que nós dermos, o Senhor esteja nos dando a direção e que Ele esteja clarificando isso para nós, para que verdadeiramente nós estejamos sendo direcionados e guiados por Ele em todas as coisas. Calma aí, Agora você eu entendi complementa. direito. O que ela quer para 2022 apenas é escutar a voz do Senhor e seguir o que Ele falar e mandar. É só Mas isso. Vocês acham, Mateus, por exemplo, alguém que está nos assistindo, uma mãe que tem um filho que está na droga, né, que às vezes não está com a família tão tudo ok, dá para sonhar, assim, ter um propósito espiritual para 2022? Seria até o ideal, né? Sim. Mas vou deixar você falar sobre isso. Sobre você mesmo, o seu desejo para 2022, qual é a virada que você espera e o que você falaria para alguém que está passando dificuldade, uma luta, talvez está sem esperança, esperou essa virada em 2021, mas veio a pandemia, Isso. aí a virada não veio. E essa virada depende do quê? É muito interessante falar da pandemia, né? O Fernando comentou no começo, perguntando da eternidade, mas, por exemplo, em propósito, pensando em propósito e eternidade, que estão linkados, mas foi um tempo que, assim, os nossos negócios, eles sofreram muito, né? Vocês também, né? E foi um tempo que, pós o lucro, isso foi fortalecendo a nosso relacionamento familiar, meu e da Nathalie e dos filhos. E do lado bom da pandemia foi que nós tiramos proveito de estarmos mais unidos. Então, nós tivemos dificuldade, o nosso sogro, né? O meu sogro, pai da Nathalie, bateu lá na UTI, ela perdeu a sua vozinha querida. Então, assim, foi um ano difícil. Eu tive muitos choques emocionais, porque sou muito intenso. Então, ao mesmo tempo que ri muito, chora muito, né? Então, foi um momento de aprendizagem. E a pandemia, ela começou a sugar muitos sonhos. Eu vi que na pandemia os sonhos foram muito abalados, né? Então, veja, uma mãe já está com dificuldade, como você citou o exemplo. E aí ela entra nesse ciclo de más notícias. Você pega o jornal, jorrando sangue, más notícias. A esperança, que essa palavra é fantástica, que a Érica citou, ela vai embora. Ela é cessada dentro de nós, né? Então, isso é uma coisa que precisa ter uma virada na mente das pessoas. O que aconteceu com nós? Os negócios foram apertados demais em 2021. Algumas decisões erradas e tantas outras situações pelo choque emocional. Mas nisso nada tirou a nossa visão do propósito de Deus. Então nós se unimos como família, porque família é o maior propósito de Deus na Terra, que é que vocês estão aí exemplarmente, né, se dedicando, sendo bons exemplos e caminhando a ajudar famílias a estarem alicerçadas
na presença do Senhor, no altar com Cristo. E como o inimigo, eu acho que tentou roubar muito os sonhos, ele roubou muitos sonhos e tirou a esperança através de tantas notícias, e porque a gente ouve, mas filtrar essa informação é muito difícil. Então, eu e a Nathalie olhamos e fizemos uma análise de 2021, entendendo que nós se fortalecemos em família. Porque nós nunca tomamos decisões separadas. Nós colocamos as possibilidades na mesa e tal. Acertando ou errando, não importa. O importante é estarmos unidos em família. Então, essa é uma virada que nós estamos levando para 2022. Que nós se fortalecemos em famílias. Como somos muito intensos, participamos de muitas coisas, a pandemia fez nós olharmos mais para dentro dos filhos, mais para dentro de casa, da criação, de como cada um se comporta, né, amor? E entender melhor a característica de um como o outro. Então, para nós, foi um tempo de aprendizagem. E isso eu queria deixar para as famílias que estão nos ouvindo. Tirem bons ensinamentos e tirem o aprendizado, sabe? Sugue o aprendizado que esse ano trouxe para cada um de nós. Como eu disse do Luca, o aprendizado ele é constante. Cada dia que eu lembro da história, eu tenho algo para colocar em prática. E eu não posso deixar morrer grandes ensinamentos que foram colocados sobre a minha vida por Deus e primeiramente por Deus e por tantas pessoas que me ensinaram naqueles 11 dias e nessa caminhada. E hoje não é diferente. A pandemia foi um choque, é uma realidade. Talvez atrasou muito os nossos planos materiais. Sim. Mas aí a gente tem que voltar e olhar o propósito de Deus. Quando eu preguei da agenda de Deus, ou Deus falou comigo nesse tema, isso aí foi uma virada de chave tremenda. Porque quando eu quero acelerar ou achar que algo deu errado, eu tenho que me remeter o quê? Mas e na agenda de Deus? O que está acontecendo na agenda de Deus? Por isso que a Nathalie falou. Nós estamos num fim, por exemplo, de um aluguel. E a gente não sabe assim como que nós vamos renegociar isso e se nós vamos continuar ali e tal. Então, hoje mesmo nós conversamos um pouco sobre isso. E o que a gente mais deseja é ouvir a voz de Deus. E isso é a parte mais difícil. Você fazer algo na terra que esteja ligado com os céus. Talvez essa seja a grande virada que eu tenho pedido a Deus e que eu quero deixar aqui para que as famílias exercitem, que é o quê? A comunicação. Sabe? Saber o que o céu está fazendo e estar dentro dele na terra é tão simples, mas tão longo. Entende? É tão curto, mas tão longo, porque você acessa os céus e Deus com o coração, com palavras sinceras e rapidamente. Então, quando o seu filho está numa dor, né, como eu passei, é tão fácil acessar o céu, porque você quer se desligar totalmente da terra e só ouvir o que Deus vai fazer naquele momento. E quando nós temos que tomar decisões para o nosso planejamento de 2000 e próximos, 22, né? Eu falei, bom, vai que a pessoa ouve o podcast no final de 2022 também. A internet deixa essa abertura. Deixa. Mas aí você precisa ir lá e ouvir o que os céus vai falar. E isso, por que eu quero deixar aqui como comunicação? A comunicação é algo de suma importância. Certa vez Deus revelou isso ao meu coração falando sobre prosperidade familiar. E eu gosto muito desse tema, né? E aí Deus falou comigo sobre comunicação. Ali na história de João Batista. Quando Isabel e Zacarias tiveram a revelação do Espírito Santo. Ali houve algo fantástico que aconteceu. Em Lucas 2, né? Lucas 2, que vai contar a história de Isabel. É isso, né, pastor? Se for, o senhor me corrige. Pode falar, Fernando. Então, a comunicação que você está falando aí não é a comunicação sua com a Nathalie, é a comunicação sua com o céu. Olha que interessante a pergunta do Fernando. Depende do relacionamento, né, gente? Se não tiver o relacionamento... Tem que ter um relacionamento com Deus. O nascimento de João Batista. Lucas 1, tá, pessoal?
para que eu não fale errado, e no finalzinho do 1. Então, são duas partes ali da história, porque no meio entra Maria e Jesus, mas se você ler e encaixar as duas histórias, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Se não houver comunicação com a esposa e com a família, vai ser muito mais difícil você chegar na comunicação com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque entre o casal há um mal terrível de disputas entre espaços. Então o homem quer jogar bola e a esposa quer assistir um filme na quarta-feira. O homem quer assistir o jogo, né? E a esposa quer assistir um filme. O que vai acontecer? Uma guerra de espaço. E às vezes isso pode atrapalhar a comunicação. Porque, como a pessoa está guerreando, às vezes ela não está sensível ao momento do cônjuge. Então, não, assiste você lá e eu vou assistir meu jogo aqui. Então, isso eu acho que acontece em todas as famílias. Mas essa sensibilidade com a esposa, ou com o esposo, ela mostra também, ela te traz uma intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus. E aí, se a esposa está num momento de disputa de sonhos e o esposo está num momento de disputa de sonhos, dificilmente eles vão entender o propósito de Deus. Vou chegar lá. Parece complicado, mas é simples. Se o propósito da Nathalie é seguir uma carreira no comércio dela no mês aposta, e o meu é seguir uma carreira nos meus empreendimentos imobiliários, e nós dois ficarmos disputando, não vai haver união. E aí nós não vamos entender o propósito que Deus tem nesses dois campos missionários que Ele entregou na nossa mão. Então, eu estou lá no empreendedorismo ou na livraria cristã, e ela está lá no Mesa Aposta e no ministério familiar de cuidar dos filhos, mais presente em casa. Se nós começarmos a disputar, passamos por um ano difícil, aí eu começo, mas seu comércio deu resultado esse ano? Quanto que você contribuiu para casa? Aí eu já anulo o primeiro ministério, que ela dedicou mais tempo a cuidar dos filhos. Que foi isso que há 10 anos atrás nós começamos a decidir quando nós casamos. Que é o propósito de manter uma família, de criar uma família nos caminhos do Senhor. Então, os filhos estão dentro desse propósito de Deus familiar. E ele deve ser a base do nosso relacionamento. O propósito de Deus. Os nossos vêm em segundo plano, em terceiro, se for necessário. Então, Deus colocou uma missão na nossa mão. E se nós não tomarmos cuidado, como a Nathalie mesmo falou isso hoje para mim, a gente se perde dentro do propósito que Deus colocou na nossa mão. Muitas vezes por disputa e falta de comunicação. Então, a família eu preciso saber qual é a necessidade básica e a necessidade e também os sonhos da Nathalie. Isso precisa estar claro para mim. E vice-versa, ela precisa saber isso. Porque a hora que Deus fala, eu quero que vocês façam isso, eu não vou sair correndo sozinho atrás disso que Deus comunicou comigo. Não, eu vou chegar nela e vou saber o que está acontecendo. Porque, voltando ao episódio de Zacarias e Isabel, o anjo falou com Zacarias, só que o anjo deixou ele mudo. E a sensibilidade de Isabel fez ela compreender qual era o propósito de Deus para a vida de ambos na criação de um profeta. E aí ele ficou sem falar. No chegado período de dar o nome, as pessoas queriam dar o nome do pai e numa linhagem familiar. E Isabel, mesmo não tendo comunicado, né, verbalmente com Zacarias, ela tinha o discernimento do Espírito, do propósito de Deus. E ali diz que ela falou, vai ser João Batista. E aí ele confirmou a palavra dela. Meu Deus, isso é muito forte. Entende? Entende o que o Espírito Santo está falando aqui para nós? Ela sabia, entendeu? Eles estavam conectados no relacionamento e estavam conectados com o propósito de Deus. Primeiro com o propósito de Deus e depois com o relacionamento. Por que nós estragamos o propósito de Deus, a clarificação? Estragamos no momento de não entender. Porque nós não temos nós não queremos ter uma comunicação assertiva na família. Então, a família clarifica o propósito de Deus. Ô, Mateus, eu sou assim... bem difícil, às vezes, de compreender as coisas. Acho que tem mais gente que é difícil de compreender as coisas.
basicamente aí o que você quis dizer, é que se eu e a Érica, eu e minha esposa, tivermos o mesmo propósito, né? Sim. Espiritual, isso vai nos ajudar muito. Mas além do propósito espiritual, nós temos que ter uma afinidade aqui na Terra também grande. O propósito terreno. O propósito terreno Sim. também. É lógico que estão ligados. Mas veja, nós temos sonhos, nós temos desejos. E aí, como você faz para sair de um momento de pandemia e tal? Com novos sonhos, com novos objetivos, né? Como eu falo todo dia aí pro povo, e manda marcha, e vamos para cima e tal. Eu acho legal você falar isso aí, que eu e a Érica, a gente está conversando bastante sobre isso aí, né, agora pro fim do ano. E o gostoso é que ela lança um propósito que ela tem, um sonho que ela tem para 2022, e eu já tô junto nesse sonho, entendeu? E aí eu falo alguma coisa e ela tá junto também. Quer dizer, então isso é mais ou menos isso que você quis dizer. Isso é o ideal, né? O ideal a todos. Então, Glória a Deus. Nós entramos com o mês aposta em janeiro. Nós entramos com outro negócio. Nós entramos com 2 negócios em janeiro. O mês aposta e os traders, né? E aí veio a pandemia e o negócio não clarificou da maneira que nós desejávamos. Mas nós chegamos em dezembro fortalecidos, porque eu entendi a mensagem dela, missional, e ela entendeu o meu, também missional. E no fim, mesmo os 2 não tendo o resultado esperado por cada um de nós, isso em nada interferiu no nosso relacionamento com Deus. Os propósitos de Deus ficaram acima. E aí, em muitas coisas, você pode jogar na soberania de Deus, desde que você entenda e que está fazendo certo, né? Se a pessoa faz tudo errado, não comunicou com o esposo, não comunicou em oração com Deus, não sabe o que Deus está fazendo na terra, não sabe qual é o seu propósito de vida, como a Érica disse. Aí também você não vai falar, Deus quis assim. Não é dessa maneira. E a comunicação assertiva vai trazer um feeling, porque às vezes o homem, né, nós temos a maior responsabilidade. Então você está lá. Eu preciso dar conta da família, eu preciso dar conta dos rendimentos da casa, eu preciso cuidar disso. Você está pilhado. Aí a mulher está com o discernimento e ela vem dar uma palavra. Quando você ouve sua esposa, muitas vezes aquele peso que você estava carregando, ele dá aquela aliviada. Por uma simples palavra dela. Eu estou contigo. Não, calma, tudo vai se resolver. Esses dias eu estava falando com um amigo meu, que ele tem uma empresa grande, né, em Araçatuba aí, e aí ele falou para mim, rapaz, minha esposa, e ele começou a falar, mas minha esposa, né, ela me ajuda muito, porque, sabe, eu tô lá apavorado com todas as coisas, e ela vem com a calmaria dela e fala, calma, Rô, né, ele fala, calma, Rô, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Só dela falar isso, eu já consigo ter um cerne novamente da situação. Eu costumo falar que a Érica é minha criptonita. Aquela criptonita do Superman. É porque você tá lá, tem aquele. Você tá no gás, trabalhando, fazendo, só que aí não dá certo, você fica abatido. Só dela chegar perto e tá junto com você, parece que você fica fortão de novo. Né? É bênção de Deus. É bênção. Então, a dica do Mateus de virada para 2022, para a família e para o casal, é a comunicação. E você, Nathalie, uma dica que você pode dar para quem está nos assistindo, uma dica para 2022? Só uma. Eu quero deixar aqui, difícil definir uma palavra, mas eu vou deixar a palavra princípio, né? Porque até tem algo muito interessante que eu li esses dias, que é um capítulo de um livro que ele fala, né? Ocupados demais com a coisa certa. E a atualidade, né, de uns tempos para cá, o mundo ele tem evoluído cada dia mais com informações e com atividades. E às vezes até mesmo dentro da igreja. E às vezes a gente se ocupa demais com a coisa certa, nem é com a coisa errada. E a gente deixa aquilo que é o primordial de lado. Então, sobre nós resgatarmos os nossos princípios e entender o nosso papel, né? O meu papel como mulher, o papel dele como homem, e nós mantermos isso de uma forma como
primordial, né? Vamos dizer assim, dentro da nossa família. Entender que eu preciso criar os meus filhos no caminho do Senhor, no caminho, né? Não é só falar sobre, mas é estar no caminho. Ele como o pai, como ele disse assim, né? A minha responsabilidade aqui é manter a família e tal, para que isso não venha entrar numa divisão, numa competição, né? Porque o próprio Jesus fala, né? O reino dividido, ele não vai crescer, ele não vai subsistir. Deixa eu acrescentar um negocinho. Que ela falou de divisão e disputa. Lembra que eu estava falando? Quando nós casamos, aconteceu muito isso, né? E isso eu acho importante frisar. Porque a Nathalie já estava bem empregada, como você citou, nós cheios de sonhos e podendo conquistar muitas coisas, e ela, de repente, abriu mão de tudo. E isso é um fortalecimento, uma virada de chave, como tantas, né? Mas no nosso casamento. Sabe, ela largou todos os sonhos dela, todos os desejos de infância, para um tempo viver o propósito de Deus. Qual que era o propósito de Deus? Que isso veio clarificando depois. Cuidar de mim e do meu pai. Porque para minha família e da Sandra também, né, da minha irmã, foi um choque. Perder minha avó 40 dias antes do casamento, 20 dias, minha mãe, de uma forma trágica. E a Nathalie abriu mão de tudo, entendeu? E foi lá cuidar de mim e do meu pai. E cuidar, né, não só de palavras, mas de fisicamente, lavando, passando, cozinhando. E mesmo que nós tínhamos condição até talvez de ter uma funcionária, né, uma ajudante, né? Ela não, o que ela casou... Ela decidiu servir. Isso. Mateus, por isso que a palavra que ela quer deixar para 2022 é princípios. Isso. Ela está cheia de princípios, né? Eu queria enfatizar isso porque eu acho que é muito importante. Às vezes, entender o que o Deus quer que ela diz vai muito além de você, sabe, assim, Deus quer isso e vamos. Não. Muitas vezes vai ser contrário àquilo que você vem sonhando por muito tempo. Eu sinto no coração de falar isso, né? Amém. Mas eu creio que Deus pode, na frente você vai colher grandes resultados por obedecer à voz de Deus. A realidade é o seguinte, nós precisávamos fazer uns 2, 3 podcasts para a gente chegar lá, né? Conversar. Sim. Eu acho assim que nosso tempo deu, né? A gente já está mais de 1 hora conversando, gente. Né? Já deu 1 hora? Aqui tem conversa até a eternidade, gente. Mas falta os 2 princípios de vocês. Depois o pessoal dá uma editadinha. Não, você quer falar, amor, rapidão? Eu quero falar rapidinho que num determinado momento o pastor pregou, você também pregou a respeito da pandemia, né? Tanta gente morreu, mas por que nós não? Né? Por que nós não? Então, porque Deus aqui, tem um né, propósito. E eu penso muito isso para minha família, né? A gente vive esse mundo, a gente tem os sonhos desse mundo, sim, né? Mas a gente também, o que eu quero deixar para quem está em casa, é a gente conseguir que seja mais importante para nós, sabe? O sonho espiritual para nossa casa, o que eu quero para a Bia, o que eu penso para o Nando para 2022, para a gente como casal, para a gente como servo, as coisas espirituais, sabe? É decidir, eu quero que quem está nos assistindo... um princípio, né, como a Nathalie falou, decidir amar a sua família, decidir servir sua família, pagar o preço por isso, ter um relacionamento com Deus. E isso vai fazer toda a diferença no ano de 2022. Quando a gente tirar o foco desse mundo, do material, da nossa correria, de alcançar e a gente entender que o que vale a pena mesmo é o propósito, é a eternidade, é saber a nossa identidade, o que Deus tem para nós, as outras coisas vão fluir. Né? Porque a Bíblia fala que as bênçãos vão correr atrás de nós. Então, isso eu quero deixar também para quem está assistindo a gente. Investir no espiritual da sua família, sabe? Eu já tive... Meus filhos já não dependem mais de mim, mas eu trazia para a igreja, eu buscava. Ai, mãe, eu quero ficar aqui numa confraternização. Fica, filha. Fica, filho. Sabe? É investir. Investir. Não achar que... Poxa, eu já trabalho a semana inteira, vou chegar sábado, vou levar, vou ficar acordado para buscar, sabe? Fica, vale a pena. Tá doente em casa, a primeira coisa que o Fernando faz é vem aqui, vou ungir, vou orar, sabe? A gente ir plantando esses princípios na nossa família, na nossa casa, e isso a gente vai colher.
Sim. Né? A gente vai colher o que a gente tiver. Então, que a gente, em 2022, seja mais preocupado em plantar coisas espirituais no nosso lar do que as coisas materiais. É isso que eu estou desejando para minha casa, assim, sabe? Para minha família. Tem os nossos sonhos materiais? Temos. A pandemia atrapalhou esse ano? Atrapalhou. Mas Deus é soberano, né? Deus sabe de todas as coisas. Eu não tenho nem nada mais para falar. Por quê? Eu e a Érica, a gente trabalha junto, fica junto o dia Um inteiro. dia você me falou, né? É. Eu tenho o privilégio de trabalhar e namorar. Você lembra disso? Chegou, tava abraçadinho com ela lá. Eu queria fazer isso também, mas minha mulher tá fugindo, mas eu vou arrastar ela pra trabalhar Ô, comigo. Matheus, e tudo que a Érica falou é o que a gente tem conversado, é o que a gente tem dialogado, é o que a gente tem comunicado, né? Nós dois. O sonho dela é o meu sonho. O meu sonho é o sonho dela. E hoje, graças a Deus, lógico, a pandemia judiou da gente. Eu preciso muito da bênção do Senhor na parte financeira. Milagre. Eu preciso muito. Eu tô orando já Né? assim. Deus, faz um milagre Só financeiro que o que a gente sonha, é a nossa família no altar. Amém. Cada dia mais no ano de 2022. Sim. E eu queria quebrar um protocolo, gente, que dizem aí que podcast não tem oração. Eu gostaria que nós que nós dessemos as mãos aqui agora e a gente fizesse uma oração para finalizar. Ser diferente do que... Pode tomar. Ó, vocês vão me desculpar. Eu acho que por hierarquia eu devia pedir para você fazer a oração. Eu considero a hierarquia assim. Agora até engasguei aqui. A responsabilidade aumentou, hein, Deus? Só que eu não. Não, por hierarquia. Não, você é meu pai. Só que por ser fã e por. Às vezes eu nem oro, eu escuto a oração da Érica e a oração da Érica. Ele ia orar. Não, e a oração da Érica chega nos ouvidos Mas do Senhor, eu não sei orar sendo pouco. minha também, entendeu? Então eu quero pedir para a Érica estar fazendo essa oração. Glória a Deus. Antes disso, eu quero Minha agradecer. professora, gente. Sou professora. Ai, eu fico tão orgulhosa, né? Você, o Ederson, olha quantos pastores aí na minha caminhada. Pensa. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Sim, Senhor. Senhor. Exaltamos, engrandecemos o teu nome, Pai. Te Que agradecemos, privilégio Pai. podermos bater esse papo com a Nathalie, com o Matheus, Sim, algo Senhor, descontraído, abençoa a vida deles, cuida algo de deles. amigos e saber que o nosso amigo Espírito Santo está conosco. verdade, Deus, Deus. que o nosso maior desejo é que todos que estejam nos ouvindo, eles se sintam inspirados, motivados para Sim, meu Deus, em nome de Jesus. buscar e pagar o preço que for necessário para ter a sua família no altar. Deus, que nós possamos já em dezembro mudar, se for necessário, o nosso tipo de relacionamento contigo, para que a gente consiga ter essa comunicação assertiva, para que a gente consiga entender e passar esses princípios, para que a gente decida amar e servir a nossa verdade, família, Senhor, para que a gente decida buscar bênçãos espirituais para nossa casa e que a gente entenda que o Senhor tem essas bênçãos e que a mesa está posta, cheia de bênçãos espirituais, apenas nos esperando que nós possamos estar nos servindo e servindo a nossa casa e servindo a Senhor nossa Jesus. família. Deus, que em nome de Jesus, 2022 seja o ano da virada da nossa casa, da nossa família e de todos, Senhor, todas as famílias que estão nos assistindo, que a gente entenda o teu propósito, entenda a eternidade, a gente entenda quem nós somos em Cristo e que nós possamos até mesmo nas coisas do dia a dia ser Senhor. missionais, entendendo que em tudo tem um propósito, que em tudo tem uma missão, que em tudo o Senhor tem algo espiritual para nós e que nós possamos, Senhor, desejar ardentemente, Senhor, muito mais do que bens materiais, é ver e ter a nossa família, Senhor, no altar. Em nome de Jesus, visita conceda cada esta casa graça. agora, Sim, Senhor, em nome de e Jesus. derrama esse desejo, Senhor, e nos dê as estratégias, Pai, para que nós tenhamos e possamos estar mantendo, Senhor, Senhor a Jesus. nossa família no altar. Deus, que nós possamos estar colhendo bênçãos espirituais, colhendo frutos espirituais. Em nome de Jesus.
Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Obrigada, Aleluia. Nathalie. Nós quem agradecemos. Obrigada, Obrigadão, Mateus. Obrigadão. Muito obrigada mesmo. E eu quero dizer que se essa palavra foi importante para você, se essa palavra inspirou você, que você possa estar mandando essa mensagem para alguém, que você possa estar compartilhando, abençoando vidas. E eu já quero aqui deixar então, Fernando, quem vai estar conosco na próxima semana. Legal. Eu que queria falar. Essa daí eu queria falar. Então vai, fala, vou Não, deixar. fala você. Não, eu deixo. Pessoal, a próxima semana, quem vai estar com a gente Meu Deus. é a pastora Gerenete. Eu creio que ela tem muito para nos ensinar, tem muito para falar de virada, tem muito conselho para dar, tem muita história para contar. A gente vai perguntar tudo, né, Fernando? Sem dúvida, eu não Ela tenho... vai vir sem assessores e a gente vai perguntar tudo para ela e vai ser muito bom. E a gente espera vocês, tá bom? Nos siga nas nossas redes sociais e que você vai saber o dia que a gente vai estar com ela aqui semana que vem? Semana que vem, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. A gente que agradece o carinho e poder expor um pouco, né, daquilo que Deus tem feito. E vamos para cima, né? Vamos para cima. As mães que estão com dificuldade, isso aí foi uma pergunta muito... Não desista. Não desanime, que Deus vai dar a direção e Ele vai conduzir as estratégias, como você orou perfeitamente. Né, Sim. Fernando? Só concordei. Só concordo. As estratégias para que você viva um 2022 extraordinário na sua vida. Em nome de Jesus. Foi uma honra, gente. Muito obrigada. Só complementando, foi uma observação muito importante que você fez, né? Porque às vezes as pessoas nos veem aqui e pensam, nossa, eles têm uma vida perfeita. E na verdade não, porque cada fase há dificuldade e há os aprendizados, né? E esses dias eu fui fazer uma visita para uma mãe e eu me lembrei de um testemunho do pastor Josué. E que o filho dele houve um momento que ele dizia não acreditar mais no Senhor, né? E ele é uma das pessoas maiores referenciais, né? Que trabalha com a família. E ele olhava para todos os dias e ele dizia para o filho dele, eu vejo em você um grande homem de Deus. Então é sobre nós usarmos o poder da palavra, né? Que é um princípio também sobre o poder da nossa palavra. E é isso. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Amém.